Olá! Nas últimas eleições municipais e pela primeira vez na história do país, as mulheres ocuparam mais de 32% das candidaturas a cargos eletivos. Mesmo assim, num ranking internacional que avalia a participação de gênero na política em 146 países, o Brasil ainda é um dos lanterninhas. Para falar sobre o assunto, o Cidadania recebe a socióloga Jolúzia Batista. Ela é colaboradora do Cefêmea, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria, com sede em Brasília. Jolúzia, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Começo lhe perguntando que análise vocês fizeram dessas últimas eleições que tinham como característica uma obrigatoriedade agora mais clara por parte da lei de uma cota para as mulheres por parte dos partidos, né? Nos partidos. Inicialmente eu queria agradecer a participação e começo dizendo que, apesar, né, da obrigatoriedade, a política de cotas, né, foi mais incisiva nesse pleito, obrigou os partidos a fazerem o registro das candidaturas. A gente teve um aumento de mais ou menos 32% de candidatas, mas isso, no geral, aumentou em 2% o nível desde a última eleição municipal. Então, assim, de eleitas, exatamente. Então, não atendeu, né? Assim, ainda não é o interessante, não conseguiu cumprir o que a gente almeja, que é a maior proporcionalidade da presença das mulheres na política, em nível municipal. Né? E fazendo um histórico para o nosso espectador, a gente disse agora que essa última eleição foi diferente. Ela foi diferente por quê? Antes já havia cota e já era uma cota de 30% de candidatas, mínimo, né? Mas agora os partidos, se eles não cumprissem pelo menos 30%, eles não tinham seu registro efetivado, né, pelo tribunal. Antes eles não tinham punição nenhuma. Antes não tinha punição, então agora, se não conseguissem cumprir, não teriam seus registros efetivados, porque, na verdade, era produzido como se fosse um registro eletrônico, então, imediatamente, você via que ele estava quite com essa obrigação, e, caso contrário, eles tiveram até 72 horas para efetivar o registro. Alguns partidos tiveram problemas. A gente teve um caso, acho que em Pernambuco, foi um dos mais interessantes, porque houve muita repercussão de alguns partidos, inclusive de trajetória mais de esquerda, não conseguiram. Então, foi uma movimentação bastante interessante de ver, inclusive, na última hora, os partidos querendo dar o seu jeito para cumprir a cota. Quer dizer, do ponto de vista de uma política institucional, os partidos se viram obrigados a repensar a inclusão e a participação das mulheres na política partidária. Na prática, muitas dessas candidaturas acabam sendo de fachada laranja, como a gente diz? O que a gente já verificou, né, a gente fez uma reunião nacional agora da Articulação de Mulheres Brasileiras no mês passado e nós tivemos diversas mulheres, né, ativistas que se candidataram e o que a gente viu é que, na verdade, a qualificação ainda assim, essa distância da vida orgânica de um partido e da pauta que as mulheres trazem, em sua maioria, seja por categoria profissional, professoras ou lideranças de bairro, comunitárias, é algo que a gente precisa superar e que a gente tem apostado muito, que é preciso agora incentivar a formação política das mulheres para que elas possam estar com mais qualidade, disputando os pleitos, disputando a vida, o sentido das pautas políticas, né, do partido. Então, deixa eu discutir separadamente cada uma dessas coisas que você está dizendo. De um lado, você está falando que há pouca formação, preparo dessa mulher para o enfrentamento do que é um período de candidatura. É isso? E, por outro, a dificuldade dos partidos de encontrar mulheres interessadas em fazer parte dos quadros deles. As duas coisas. A formação política tem muito também de poder fazer uma mão dupla entre o que são as demandas trazidas pelas mulheres ou com qualquer candidato, digamos, de trajetória mais popular, que é o que, na verdade, hoje tem identificado mais as mulheres. Tem muitas mulheres que ainda vêm de uma trajetória mais ligadas à estrutura familiar, a essa herança, né, que veio dentro da família, que passou do avô, o pai, o marido. Mas também tem muitas mulheres que vêm de suas próprias lutas. Então, acho que esse é o maior ponto de conflito em que
a luta e a demanda de uma trajetória mais popular ou de construção comunitária ou até mesmo classista, de como é que isso se encontra com a demanda de partidos, com sua missão, seu projeto político, sua filosofia partidária, como é que as mulheres vão encarar, por exemplo, a construção de um projeto político que também é ideológico, que também traz uma bandeira, um projeto, né? Gelúzia, do ponto de vista da política nacional, a gente vê, já há alguns anos, pela primeira vez o Brasil sendo chefiado por uma mulher. E nos últimos anos, na última década, o Brasil teve enormes conquistas dentro dessa participação feminina. Uma primeira mulher presidente da República, uma mulher presidindo o Supremo, mulher em todas as instâncias, pela primeira vez uma mulher vice-presidente do Senado. A gente nunca teve uma mulher na presidência do Congresso. Mas essas conquistas são mais difíceis de se refletir nas eleições municipais ou é o contrário? A mulher participa mais nas eleições municipais que na vida nacional? Olha, as mulheres participam muito na vida municipal e a dificuldade de que esse reflexo da grande participação das mulheres nos pleitos municipais, né? Que também não se reflete no executivo, porque o executivo municipal dificilmente também não elege com grande proporção mulheres. As mulheres concorrem a vereadoras, mas também não conseguem chegar, digamos, a ocupar as cadeiras, né? A estrutura partidária, como esse sistema político está montado, ele dificulta muito, porque se pegarmos também a própria trajetória dessas mulheres que estão nesses lugares hoje, no Brasil, no Senado, né, no STF, a presidência da República, são trajetórias femininas, mas também muito pautada numa trajetória individual. Ou seja, foi uma luta muito grande, um esforço muito grande. Que não é também assim para todo mundo? Perdão. É assim para todo mundo, mas esse grau de dificuldade, ele poderia não existir, haja visto que a gente teve agora na eleição, nessa última eleição, 32%, né, do número de candidatas, mas que não significou o mesmo percentual das eleitas. Então, ficou praticamente com o mesmo percentual de 2010, ficou em 12% de mulheres eleitas. Então, a estrutura partidária, quando você constrói essa candidatura muito em cima do individual, reflete também o poder de dinheiro que esses candidatos terão para bancar suas candidaturas, para poder fazer campanha. É um conjunto de fatores que atua contra e desfavorece um maior número e também a possibilidade de maior representação das mulheres nos diversos espaços, né? O quanto o Brasil se beneficiaria de uma participação maior das mulheres na política? Se beneficiaria porque, assim, por baixo, estatisticamente, já somos a metade da população dividida entre mulheres jovens em idade produtiva. Se beneficiaria, eu acho que a própria agenda trazida pela presidenta Dilma já deu muita visibilidade a equiparar as condições das mulheres, a infraestrutura social que é preciso para melhorar a vida das mulheres. Então, a gente imagina e a gente analisa e vê que quanto maior o número de representações e de demandas e pautas políticas estiver representado na política, melhor será para os diferentes grupos, para os diferentes setores, para a maioria da população. Porque também a gente defende que tenha mais participação das mulheres, mas tendo em perspectiva também que existe um profundo corte racial, de classe. Você tem populações como os indígenas que também não estão representados na política. Inclusive, recentemente houve uma notícia de que eles estariam tentando formar um partido, não é, para 2014. Então, a gente tem um sistema que ele não visibiliza diferentes demandas de grupos sociais, de interesse, de pauta orgânica, que hoje fazem parte da vida política do Brasil. Ou seja, as lideranças políticas se queixam da dificuldade de atrair mulheres para os seus quadros, mas essa própria liderança está engessada na mão dos homens. Exatamente. Acho que a gente tem uma questão muito séria hoje no Brasil, que a vida orgânica, partidária, ela está muito refletida nos interesses mais diretos do poder mesmo, que cruza com poder político e poder econômico. Então,
Hoje, eu acho que nós temos uma carência, isso é uma avaliação mesmo, né, das mulheres, das feministas organizadas no Brasil, nós temos uma carência de projeto, de um projeto político que possa ser, de fato, apresentado ao Brasil, né? O governo Dilma, ele tem hoje ele tem um projeto, a Secretaria de Política para as Mulheres, por exemplo, tem um plano que ela tem o seu plano a partir do que foi a Conferência de Política para as Mulheres. Nós temos já um movimento de uma proposta para o país, para esse governo, mas isso não é uma constante, não é uma prática política dos partidos nos diferentes níveis, sobretudo no municipal. Esse? Desculpa, a senhora falou, nós temos um plano, a Secretaria de Política para as Mulheres também tem um plano. Quais são esses planos hoje para melhorar esse cenário? Eu acho que um bom resultado, e eu acho que é uma dica muito interessante para candidaturas femininas nos diversos municípios no Brasil e por dentro da vida partidária, seria puxar os temas que estão também no resultado das conferências, nas diferentes conferências, política para as mulheres, saúde, segurança pública. Tem muito assunto e muito da vida orgânica de um município, da vida ativa, do que os municípios carecem nesses planos municipais. E aí é um esforço, e aí é onde entra a formação política, porque aí precisa cruzar com a bandeira, com os princípios, com os objetivos de existência de um partido. Para que o partido existe, né? Qual é a sua bandeira, a sua missão? O que ele pretende trazer ou ele pretende imprimir na vida política do país, de um município, dirigindo, né, no executivo ou legislando. É isso que eu acho que é um esforço muito interessante agora e que a gente quer investir, em que a gente possa fazer esse processo de análise, de formação, em que as candidaturas possam fazer essa compatibilização. A gente conversava antes dessa entrevista sobre as dificuldades apresentadas pelas mulheres candidatas nas últimas eleições nos municípios para adequarem suas prestações de contas às exigências da lei da ficha limpa. Isso foi uma coisa... A gente precisa valorizar e dizer o quanto foi interessante e importante uma lei e uma ação nacional que gerou o Ficha Limpa, né? Mas é interessante que a forma como está montada a prestação de contas é de uma complexidade, de uma grandiosidade que não consegue abarcar, não acolhe candidaturas populares. Por exemplo, a gente teve um caso de uma vereadora, né, ativista da MB, lá no Pará, em Belém. Ela fazia parte da chapa majoritária, estava na composição majoritária, né, do Partido dos Trabalhadores, mas tinha dificuldades porque era uma candidatura de trajetória popular, comunitária, então ela recebia 5 bandeiras de uma associação de mulheres, de um bairro, 10 caixas de água fechada, e isso não tinha como ser prestado conta, porque era uma doação, não era um recibo, então não havia sido comprado, então teve que se fazer toda uma descoberta de como prestar conta disso, ou um simples termo de doação também não conseguia atender. Então, foram muitos os desafios para candidaturas que não usaram necessariamente de dinheiro, nem de uma estrutura de uma agência de publicidade. E não deveriam ser os partidos que recebem dinheiro público os patrocinadores desse tipo de amparo ao candidato dele próprio? Mas os partidos fazem, né? Conseguiram cumprir esse amparo a partir do próprio fundo, né, partidário. Então, do que é a chapa majoritária, o partido conseguiu prover material publicitário, né, os santinhos, os panfletos, algumas faixas. Mas para instruir essa mulher, olha, se você receber 4 caixas, está aqui, usa esse recibo. Isso daí foi uma reflexão que a gente fez, que essa assessoria contábil, ela foi muito buscada entre os grupos e as organizações e os próprios parceiros das candidatas, mas assim, não houve essa estrutura mais formalizada para poder dar essa assessoria mesmo, que foi assim, de prestar socorro. Não houve. E eu acho que tem uma questão, né, na nossa trajetória política, porque como está hoje esse sistema de lista aberta, então as candidaturas acabam sendo muito individualizadas. Então, assim, é cada candidato com a sua trajetória e também com os recursos que ele consegue angariar, que fazem a sua candidatura deslanchar. E aí, independente, inclusive, do dinheiro do fundo partidário, né? Ou da estrutura que o partido bancar. Na verdade, muitas candidaturas
grandes e de muito recurso acaba também bancando outras dentro de alguns partidos. E às vezes aqueles poucos votos que a mulher conseguiu obter servem, na verdade, para ajudar a eleger homens dentro da nossa equação de estrutura partidária e da distribuição do voto proporcional no Brasil. Exatamente. A gente tem uma proposta, e eu acho que a gente fez parte também do movimento que construiu a plataforma dos movimentos populares e sociais para a reforma do sistema político, de que seja uma lista fechada, alternada por sexo, para poder dar equidade a essa disputa entre homens e mulheres e também com financiamento público de campanha. Lista fechada que a gente está falando até para o espectador vota naquele partido e a ordem de eleição é aquela pré-fixada anteriormente. Estabelecida. E que dentro dessa ordem pré-fixada, uma alternância, um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, exatamente. Para poder fazer com que a gente distribua com mais igualdade, né? Agora, se reforma política já é um tema difícil de ser discutido no Congresso, pelas muitas sofisticações que o tema pressupõe, com uma mudança dessa, há esperança para as mulheres que querem ver um projeto como esse aprovado? Com uma mudança dessa, haveria esperança, sim. Teria esperança de que a gente pudesse ter aumento significativo de mulheres nos cargos eletivos. Teria mesmo. Agora, mas ainda está distante. Jolúzia, existe também uma avaliação sobre a qualidade dessa mulher vereadora? A mulher, quando está dentro das câmaras municipais, ou na Câmara Federal, ou nas assembleias, é um parlamentar diferente? É um parlamentar melhor? Não necessariamente, né? Não significa também, por exemplo, que só basta ser mulher para poder, por exemplo, alavancar as pautas que são demandas de movimentos organizados. Não mesmo. Inclusive, a gente tem feito uma análise de que existem pelo menos duas perspectivas assim que se contrapõem e que dá um perfil um pouco da presença da mulher presente na política, que seria também assim, algumas candidatas e algumas vereadoras desenvolvendo uma pauta mais de empoderamento individual para as mulheres e uma outra mais focada em fazer com que a condição da mulher mude na sociedade de forma mais coletiva. Então, estaria tentando visibilizar e qualificar um pouco mais as políticas públicas de forma mais ampla. Essa questão, e a gente opta pela segunda perspectiva, né? Obviamente, o movimento de mulheres, a gente poderia resolver, acho que com um processo de formação política, porque aí precisa fazer mesmo uma discussão bem bacana e muito séria sobre a perspectiva das políticas públicas, quando é que é interessante você apostar de forma mais coletiva e fazer um direito avançar para o conjunto da sociedade, do que você ter questões pontuais ou específicas. Na prática, quando você fala avançar do ponto de vista das políticas públicas, seria o quê? Seria ter mais assertividade, por exemplo, em investir em captar recursos ou aparelhar as DEANs. O que são DEANs? As delegacias de atendimento à mulher em situação de violência. Seria uma presença mais efetiva e qualificada na defesa de política pública para enfrentamento à violência. Eu acho que aí é uma questão, investir, por exemplo, num discurso árido, mas que a gente tem já feito um grande debate, investido conhecimento sobre isso, que é orçamento público. Fiscalizar e monitorar e propor em cima do orçamento público, entender o que é um PPA, o que é a LOA, saber como é que a gente pode fazer uma política avançada de forma mais qualificada a partir desses instrumentos. Isso que é um tipo de demanda e um tipo de ação política que ainda não é muito valorizada pelas candidaturas femininas. Nós vamos encerrar o programa com esse debate e esse recado deixado aqui pela nossa convidada. Nós conversamos neste programa com a socióloga Jolúzia Batista, que é colaboradora da ONG Cefêmea, Centro Feminista de Estudos e Assessoria. O nosso tema foi Mulheres na Política. O programa chegou ao fim, mas você ainda pode ligar para a gente para deixar seu comentário. O telefone do Senado, anote aí, é 0800 61 2211 e a ligação é gratuita de qualquer parte do país. Se você preferir, pode também usar nossa página na internet www.senado.leg.br/TV.
E além de deixar seu recado, pode também assistir e baixar este e outros programas da TV Senado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.